mas eu quero saudar aí a aprovação do nosso relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que teve aí como premissa, né, tentar entender e apurar as causas e as consequências dos casos de intolerância religiosa. Eu tenho o prazer e a honra de ser vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, junto com o nosso queridíssimo deputado Carlos Mink, e a gente sabe o quanto o peso disso, né, impacta na vida de tantas pessoas. Em um Estado que deveria se consolidar como um Estado laico, onde as liberdades, principalmente as liberdades religiosas, né? Muitos dos que me antecederam aqui falaram muito bem, devem ser, em todos os sentidos, defendidas incondicionalmente. E a deputada Marta Rocha, mais uma vez, parabenizando-a sempre, como a gente faz, nos provoca, mais uma vez, a pensar um tema tão relevante como esse, né? Acho que é importante ressaltar, para além de tudo que foi dito aqui anteriormente, que a maioria das oitivas apresentou a importância do campo da educação nesse sentido. E a Lei 10.639, bem como a Lei 11.645, são fundamentais. A gente chama a atenção para os nossos gestores públicos enquanto responsáveis pela efetivação disso, né, que não é só responsabilidade do corpo docente, da comunidade escolar, mas de toda a comunidade, a garantia de que a Lei 10.639 não seja um mural com figuras de pessoas negras ou de fatos históricos envolvendo pessoas negras, né, do passado e da atualidade, como parte de uma ação, né? Mas que seja efetivado um processo de educação para o Estado laico, para o combate do racismo religioso, numa sociedade brasileira, né, que a gente precisa repetir, porque, por vezes, a repetição produz, né, um processo de certeza daquilo que a gente está dizendo, né, e inculca na gente, ou seja, coloca dentro da nossa cabeça o que a gente precisa entender. O racismo religioso é parte, é produto de um processo em sociedade. Uma sociedade que estrutura suas relações com o racismo. Esse racismo estrutural vai incidir também nas relações religiosas, né? Esse é histórico no Brasil. Então, a gente precisa ter isso muito nítido, e a CPI atuou dessa forma. E o campo da educação é primordial para isso. Uma criança, um adolescente, um jovem, não pode ser violado, violentado, alvo de violência física, quando vai para o seu equipamento escolar, para o seu lugar, que deveria ser um lugar de construção, de humanização das relações, ser violado, seja por qualquer pessoa que seja do corpo docente ou corpo discente ou da própria comunidade, porque usa uma indumentária relativa à sua religião ou adereços importantes que lhes são sagrados. Isso em todos os processos. E por que a gente está falando que essa comissão parlamentar de inquérito chega a esse entendimento? Porque, sim, há um fator preponderante nos casos que vão desde a ameaça de morte, expulsão dos seus territórios, depredação dos seus templos sagrados, né, dos seus objetos sagrados, principalmente nas religiões de matriz africana, porque está intimamente ligada à questão racial, está intimamente ligada à sua relação com a ancestralidade das matrizes africanas. Então, é importante frisar que, apesar do avanço da DECRAD mencionada aqui pela deputada Marta Rocha, né, dos projetos que apresentamos, né, coletivamente nessa casa ou individualmente a partir da atuação dos nossos mandatos. Nosso mandato apresenta, né, uma série de projetos coletivos, individuais, né? A gente entende o quanto esse processo precisa ser não só debatido,
mas alvo efetivo de atuação dessa casa. A gente precisa entender essas raízes históricas, entender como isso impacta hoje, né? Contextualizar isso, isso foi feito muito bem, o deputado Valdec disse aqui, todos os intelectuais e as intelectuais que nos auxiliaram, estão produzindo conhecimento, olhando para a sociedade. É importante que a gente, mais uma vez, eu repito, defenda um Estado laico, né? Que se consolida como Estado laico desde a sua Constituição de 1891 e se efetiva ainda mais com a nossa Constituição Cidadã de 1988. Ou seja, e mesmo assim, só em 97 a gente teve uma lei tipificando os crimes de preconceito religioso, né? Nós temos tido uma atuação muito exemplar, muito célere, muito combativa por parte, principalmente, dos deputados e deputadas que têm sido muito sensíveis, né, para a garantia das ações afirmativas, dos direitos, né, do combate a essa prática tão abjeta que vai, né, desde, como eu disse, a violação dos corpos, que em sua maioria são corpos, né, negros, de mulheres, né, e que acabam também incidindo na vida das crianças. Então, que a gente não tenha um combate só pela segurança, mas que a gente tenha um combate a essas práticas com ações multidisciplinares, com campanhas, com programas e com a garantia efetiva do direito a ter a sua fé ou não ter. Vivemos em um Estado laico. Nós não estamos falando só de respeito, nós estamos falando de obediência à legislação desse país, à sua Carta Magna e o mais importante, o respeito entre as pessoas. Então, parabenizar, finalizo aqui a minha fala, dizendo o quanto eu fico honrada de ter feito parte como membro dessa CPI e que venham outras CPIs que deem continuidade a esse processo de aprofundamento do debate, porque o debate é importante, mas o aprofundamento da legislação que garanta a dignidade e a vida de todas as pessoas para que a gente possa professar a fé a partir do sagrado que cremos e que isso não seja objeto de discurso de ódio, de ações violentas, de ataque à possibilidade de existência das pessoas, porque pessoas são ameaçadas de morte real, e nem a perda de guarda de criança ou outras ações tão violentas e tão abjetas que a gente vem observando. Então, colocamos mais uma vez aí nosso mandato e a nossa atuação enquanto parlamentar, enquanto cidadã desse Estado, para lutar contra o racismo religioso, principalmente sendo eu uma pastora, entendendo que, pela fé que professo, pelo livro sagrado que sigo, que diz que não há acepção, não há diferença e não pode ser feita a diferenciação de pessoas. E o discurso central, né, da figura... Né, para concluir, deputada. Concluindo, era um embate direto com os hipócritas, com os fariseus, com os religiosos, que professavam publicamente uma fé, mas que viviam uma outra prática no seu cotidiano.